No dia seguinte, Souta foi até o Pica-Mãos. Ele verificou todas as suas habilidades primeiro. Depois de praticar com Alexander dentro do reino dos múltiplos elementos, suas artes de combate ficaram mais fortes. Embora ele não precisasse do livro sobre sublimação porque Sai estava com ele, ainda era grato a Alexander. Acima de tudo, o livro sobre feitiços proibidos era o que ele mais precisava. Saia não era uma mestre em feitiços em sua época, então ela não conhecia a formação e a estrutura de um feitiço proibido. Saia apenas sabia que seus fundamentos eram bastante semelhantes à sublimação das artes de combate. Como estava mais próximo da sublimação do que de um feitiço proibido, Souta decidiu que deveria se concentrar primeiro na sublimação. Na verdade, ele ganharia essa função assim que aprendesse habilidades suficientes. Mas isso demoraria muito, já que ele nem sequer tinha pontos de habilidade suficientes. Souta deu mais uma olhada em suas habilidades. Habilidades: corrida em nível 9, apunhalar nível 9, velocidade felina nível 10, caminhada no céu nível 8, fortalecimento muscular triplo nível 10, manto sombrio nível 10, passos sombrios nível 7, lua carmesim nível 10, lua cruzada nível 10, transformação do bombardeio solar nível 6, toca nível 3, manipulação de energia nível 6, aura do soberano da noite nível 10, ameaça sombria nível 10. Se ele dividisse suas habilidades em categorias: corrida, apunhalar, velocidade felina e fortalecimento muscular triplo pertencem à categoria básica. O resto, além de manipulação de energia, era de categoria superior, pois essa habilidade estava em um nível ainda maior. Sublimação de uma arte de combate. A primeira coisa que precisava era manipulação de energia no nível 8. Isso é o mesmo para a formação de feitiço proibido. Se ele desbloqueasse essa função no sistema, então não precisaria disso, ele só precisava pagar pontos de habilidade para sublimação e formação proibida. Manipulação de energia era mais difícil de melhorar do que manipulação de mana. Ele já teve sorte de melhorar para o nível 6, considerando pouco tempo de treino. Seu tipo de treinamento era controlar seu Feron e evitar que vazasse de seu corpo o tempo todo. Então, quando constantemente tentava controlá-lo 24 horas por dia, ele apenas deixava sair quando estava lutando. Além da manipulação de mana, Souta precisava alcançar uma maestria perfeita sobre suas artes de combate escolhidas que queria sublimar. Maestria perfeita significa nível 10 no sistema. Além disso, se suas artes de combate escolhidas estivessem relacionadas a espadas e outras armas, ele precisaria compensar com sua capacidade. Felizmente para Souta, seu mestre em armas agora era nível 8 e mestre em espada atingiu o nível 9. Às vezes, a sublimação precisava de um nível mais alto de poder elemental. Essas etapas eram apenas os requisitos básicos da sublimação. Mas o objetivo de Souta era diferente. Embora se concentrasse na sublimação, só precisava aprender o básico para concluir seu objetivo. Souta chegou ao Pica-Mãos. Ele já disse aos instrutores sobre sua sobrevivência quando ela voltou ontem. Todo esse tempo, o Pica-Mãos pensou que estavam mortos. Afinal, apenas algumas pessoas sobreviveram ao incidente em Ardous. Esse incidente se espalhou e fez a guerra entre a Aliança das 100 Faces e o Pavilhão Videira Verde parar. Embora tenham parado a guerra, as duas facções ainda lutavam silenciosamente. Se um membro do pavilhão visse um membro da aliança, imediatamente voariam no pescoço um do outro. A batalha em grande escala foi a única que parou. Vou treinar um pouco, Souta disse para Eli professora antes de ir para seu quarto. Ele ficou dentro de casa por 2 dias. Ele praticou suas técnicas dentro da consciência interior de Saia por 10 dias seguidos. Sua técnica, circulação de escuridão divina, havia atingido o limite, o 6º estágio. Além disso, também estudou sobre sublimação de artes de combate. Ao terminar o treinamento, Souta foi direto ao instrutor de sua turma. Ele queria se tornar um discípulo do núcleo do Pica-Mãos para colocar a mão no último volume da circulação de escuridão divina e terminar sua missão. Você quer se tornar um discípulo do núcleo? O instrutor Vicky olhou para ele com os olhos arregalados.
Olhou para ele de cima a baixo antes de perceber que Souta estava exalando a aura de um rank B de alto nível. Foi muito rápido. Sim, acho que alcancei os requisitos. Souta assentiu enquanto silenciosamente mostrava sua circulação de escuridão divina. Ele mostrou a aura do 5º estágio, embora já tivesse dominado o 6º estágio. Esse é realmente o 5º estágio da circulação de escuridão divina, o instrutor Vicky murmurou em voz baixa. Ele olhou para Souta mais uma vez e disse, espere um pouquinho, vou providenciar o teste para você e também mostrar suas possíveis escolhas para desafio. Depois de dizer essas palavras, o instrutor Vicky se virou e saiu. Tornar-se um discípulo do núcleo era um negócio maior do que se tornar um discípulo interno, então era inevitável que os escalões superiores do Pica-Mãos fossem informados sobre esse assunto. Souta olhou para trás e balançou a cabeça. Embora fosse um grande problema para os outros, para ele não era o caso. Foi apenas um teste simples para completar sua missão e obter as recompensas. Bem, eu tenho uma desculpa para o meu nível de poder. Até a irmã sênior Eli alcançou o rank B de alto nível depois de passar nos julgamentos na ruína antiga, então por que eu não? Souta encolheu os ombros. A única coisa que mais importava era que os Pica-Mãos não suspeitassem para que pudessem dar a ele o último volume da circulação de escuridão divina. Depois de esperar por mais de 10 minutos, o instrutor Vicky voltou. Vamos, me siga. O instrutor Vicky disse antes de passar um pedaço de papel para Souta. A lista de discípulos do núcleo atual está listada aqui. Escolha um que você deseja desafiar. Souta assentiu e olhou para os nomes escritos no papel. Houve classificações entre os discípulos do núcleo do 1º ao 20º. Logo, encontrou o nome de Neiso no número 15. Esse cara conseguiu sobreviver. Ele ficou um pouco surpreso quando descobriu isso. Ainda assim, isso não muda o fato de Souta desafiar para o cargo de discípulo do núcleo. Instrutor Vicky? Há 20 discípulos do núcleo. Por quê? Souta perguntou. Quando ele perguntou a Eli antes sobre isso, ela disse a ele que havia menos de 10 discípulos do núcleo. Alguns deles são discípulos pessoais de um ancião. Eles são considerados discípulos do núcleo dos Pica-Mãos. O instrutor Vicky respondeu. Os dois chegaram ao local e se depararam com um enorme campo de treinamento. Havia pilares ao seu redor com vários entalhes requintados. Olhando para ele, Souta sentiu que os Pica-Mãos realmente tinham uma longa história. Ele podia ver algumas palavras antigas escritas nela, apesar de não saber ler. Quero desafiar o Sênior Neiso. Souta disse depois de um tempo. O instrutor Vicky olhou para ele antes de continuar andando. Eles entraram na arena. Já havia 2 velhos esperando por eles. O instrutor Vicky disse que Souta queria desafiar o posto 15 dos discípulos do núcleo. Um dos velhos simplesmente bateu palmas e disse, chame Neiso aqui. Diga a ele que um desafiante apareceu e se ele não chegar aqui a tempo, o desafiante será declarado como vencedor. Souta sentiu o ar tremer um pouco. O velho usou um pouco de mana em sua voz para que pudesse ser ouvido por outras pessoas escondidas pelos cantos. Souta já sabia que havia pessoas escondidas, mas simplesmente as ignorou. Eles eram todos rank S e seu número total era superior a 30. Além disso, os 2 velhos estavam no reino da primeira algema. Não importa o quanto tentassem esconder suas mana, eles não conseguiam escapar dos sentidos extremos de Souta. Não havia segredo diante de seus olhos e ele poderia até dizer se alguém estava mentindo ou não. Logo, Neiso chegou. Ele ficou um pouco chocado quando descobriu que Souta era o desafiante, mas não demonstrou isso em seu rosto. Ele manteve sua expressão enquanto cumprimentava educadamente os 2 anciãos. Souta e Neiso ficaram na arena enquanto o instrutor Vicky saía de campo. Os 2 velhos também se sentaram ao lado sem se importar com a batalha. Eles apenas conversaram entre si. Para eles, uma batalha deste nível não valia a pena. É normal os discípulos internos desafiarem os discípulos do núcleo e eles já viram isso muitas vezes. Eu serei o árbitro desta batalha. As regras são simples, basta nocautear seu oponente e você vencerá, disse o instrutor Vicky. Observando Neiso, Souta mal conseguia conter a empolgação. Ele queria terminar esta missão,
mas sua expressão mudou repentinamente. Embora fosse fraco, as palavras dos dois velhos chamaram sua atenção.